Amém? Atos capítulo 9. Glória a Deus. Atos capítulo 9, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Encontraram? Se tiver alguém procurando do teu lado aí, ajude. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Vou ajudar vocês, eu vou falar depois de Gênesis e antes de Apocalipse. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E ainda no caminho aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Pode ser melhor. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Amém. Feche os teus olhos, peça ao Senhor para falar com você. Meu Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua fidelidade, pelo teu amor e por estarmos aqui. Obrigado pela adoração. Eu quero aqui colocar a minha vida diante de ti. O Senhor, ó Pai, conhece a necessidade da tua igreja. Fala conosco. Ministra a tua palavra, Senhor. Nada tenho de mim mesmo. Nós necessitamos do teu Espírito, porque o teu Espírito conhece cada coração. O teu Espírito, ó Deus, sonda o nosso interior. E como eu tenho dito, ó Deus, que nós não viemos ouvir aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir da tua parte, ó Deus. Porque a palavra, quando ela é revelada, a palavra, quando é uma palavra rema, ela traz cura, ela traz direção, ela traz alegria, ela traz renovo, ela traz poder do alto, Senhor, e quebra de jugo. Que esta palavra seja a palavra ministrada em nossas vidas. Que este altar a cada dia, Pai, possa fluir a palavra que vem de Deus. É isso que nós queremos. Nós queremos ouvir a voz de Deus. Nós queremos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Ninguém veio aqui para ouvir o que o homem tem, para ver o que o homem tem. Nós viemos aqui para receber de Deus o melhor nesta noite. E eu declaro, nós estamos recebendo e vamos receber mais e mais. Em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Uma tocinha abençoada. Meu irmão, quando nós tomamos a decisão de entregar a nossa vida ao Senhor, quando nós tomamos a decisão de obedecer ao nosso Deus, nós nos deparamos com muitos desafios. Muitos desafios. E entre muitos que eu poderia citar aqui,
eu quero te dizer uma coisa. O nosso maior desafio não é vir à igreja. Não é. Ainda que para virmos à igreja, tem que ter esforço, né, irmão? Por quê? Porque, vamos falar sério, a nossa carne gostaria de estar onde agora, depois de uma semana de trabalho? Em casa, descansando, com uma família. Então tem que haver esforço. Mas o nosso maior desafio não é vir à igreja. Tampouco o nosso maior desafio é contribuir, é ofertar para a obra do Senhor. Ainda que para que isso ocorra, nós precisamos pegar parte da nossa renda e entregar no altar do Senhor, mostrando para o diabo que nós amamos mais a Deus do que ao mamon, como a minha esposa aqui falou. O nosso maior desafio, meu irmão, não é revelar a nossa fé, não é dizer eu sou evangélico, né? No popular, eu sou crente. Ainda que muitos, por proferir a sua fé, perderam amigos, perderam pessoas que estavam ao seu lado. E vamos falar aqui alguns, graças a Deus, que foi embora, né? Mas tem outros que nos era querido, e às vezes por não proferir a mesma fé, se afasta de cada um de nós. Não, mas isso também não é o maior desafio. Preste atenção. O maior desafio de cada um de nós, quando viemos para Cristo, é nos tornar verdadeiros discípulos. Verdadeiros discípulos. Porque eu preciso te dizer que vir à igreja, ofertar e proferir, dizendo eu sou crente, não é atestado de que eu sou um verdadeiro discípulo. Mas você pode dizer, mas pastor, peraí, eu venho para a igreja, eu oferto na igreja, eu pego a Bíblia debaixo do braço, todo mundo está vendo que eu sou crente, e ainda tenho o perigo de eu não ser um verdadeiro discípulo. Sim, o pior é que tem. Porque ser um verdadeiro discípulo consiste em viver o que Jesus fala ali em João capítulo 15, versículo 14. Jesus diz assim, ó: os que me obedecem, vós sereis os meus discípulos. Na verdade o texto diz assim, ó: vós sereis os meus amigos. É algo de intimidade que Jesus está falando. Se fizeres o que eu vos mando. Em outras palavras, um verdadeiro discípulo é aquele que obedece ao Senhor Jesus. Um verdadeiro discípulo é aquele que não resiste à vontade do nosso amado Jesus. Tem discípulo aqui? Tem discípulo aqui? Um verdadeiro discípulo é aquele que obedece. Agora preste atenção, é aqui que o chicote estrala. É aqui que a coisa aperta. É aqui que o bicho pega. É quando nós temos que obedecer ao Senhor. É quando nós temos verdadeiramente que nos render à vontade do Senhor. Porque nos rendermos à vontade do Senhor vai muito contra aquilo que nós estamos acostumados a viver, a fazer, aquilo que nós aprendemos. Porque os conceitos que o Senhor revelou do reino vai muito contra o que nós fazemos muitas vezes e nem ligávamos, fazíamos e nem ligávamos. E viver os conceitos de Cristo é difícil, viu, irmão? Sim ou não? Tem alguns bem difíceis, sabe onde está? Está lá no monte, né? No Sermão do Monte. Olha isso. Se alguém te pedir para andar uma milha, anda 2. Se alguém te pedir a túnica, dá a capa. Se alguém te maldizer, se alguém falar mal de você, fala bem dele.
Se alguém te odiar, ame ele. Se alguém te pedir, dê. E olha isso aqui. E não se desvie daquele que for te pedir emprestado. Mateus capítulo 5, versículo 42. Não se desvie daquele que for te pedir emprestado. Tem gente que tranca a porta e faz de conta que não está nem em casa. Aqui você entende, presta atenção. Olha, eu estou falando de forma bem lenta para que você medite, porque às vezes nós lemos a palavra e não meditamos na profundeza da palavra. Isso é sério, isso é conceito de reino. Jesus está dizendo assim, ó, se você é meu discípulo, você vai amar o que te odeia, você vai bendizer o que te maldiz, você vai emprestar o que te pede, você não vai negar aquele que te pedir. Isso é sério, irmãos. Tem discípulo aqui, dê um glória a Deus. Agora olha para ele e fala, você está fazendo isso? Isso é sério. Sabe por quê? Porque ser discípulo quer dizer pisar no nosso ego. Ser discípulo muitas vezes vai representar pisar no nosso eu. E principalmente no nosso achismo. Porque muitas pessoas pensam e outras até falam. Sabe o que? Você acha que eu vou falar bem dessa fulana que está falando mal de mim? É ruim. Você acha que eu vou amar essa pessoa que eu sei que está se levantando e está fazendo um algo atrás para tentar me derrubar? Você acha que eu vou pegar meu dinheiro suado, que eu trabalhei o mês todo, e o cara chega e fala assim, me empresta o dinheiro? Eu vou pegar meu dinheiro e dar, e eu sei que é perigoso eu perder o dinheiro e o amigo? É ruim. Mas presta atenção. Discípulo que é discípulo, ele entende que não é como ele acha, mas é como a palavra diz que tem que ser. Por isso que eu te disse, o maior desafio é ser discípulo de verdade. E Jesus, ele sempre quis deixar isso muito claro. Pode perceber, quando uma multidão vinha atrás de Jesus, que ele olhava e percebia uma grande quantidade de pessoas, Jesus vinha com uma palavra severa, tipo assim, revelando e mostrando o que era seguir ele. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E aí continua falando, parece que Jesus entra numa coisa que não tem nada a ver. Jesus diz assim, ó, porque qual é o homem que se for construir uma casa, primeiro não senta, faz os cálculos e vê se ele vai conseguir terminar a casa, para que não aconteça que ele inicie a construção e não consiga terminar. Da onde vem isso? Parece que Jesus entra num assunto de ser negar a si mesmo, depois Jesus vem com construção civil, parece que não tem nexo, parece que não tem nada a ver. Mas Jesus está dizendo assim, ó, presta atenção, você quer me seguir? Primeiro, a porta, ela é estreita, o caminho é apertado. Primeira coisa, você tem que entender isso. Segunda coisa, você senta, medita e vê se realmente você vai conseguir ser meu discípulo. Porque se você não conseguir, olha, nem começa, para não parar no meio do caminho. É isso que Jesus está dizendo. Ser discípulo é difícil. Tem discípulo aí, irmão? Oh, aleluia, bendito é o nome do Senhor. E por que eu estou dizendo isso? Porque o texto que nós lemos nos mostra justamente um conflito entre a vontade do homem e a vontade de Deus. O que Deus está ordenando e o que o homem quer fazer. E o texto mostra claramente que qual é a atitude certa de um verdadeiro discípulo. O texto que nós lemos relata
atenção de um dos maiores, ou o maior evangelista de todos os tempos. O maior. Um homem que é admirado até hoje por aqueles que creem no Senhor, porque foi um homem que toda a sua vida dedicou em pregar o Evangelho, e não só pregar o Evangelho, mas defender o Evangelho de Cristo. Um homem que teve a coragem de repreender uma das colunas da igreja, que era Pedro, porque Pedro estava dissimulando e se voltando para os judeus que estavam dizendo que para servir a Deus precisava se circuncidar e precisava seguir toda a lei. E aí esse homem que se chama Paulo diz: você sendo judeu, vive como gentil, como você quer obrigar o gentil a viver como judeu? Um homem para ter autoridade para falar com um apóstolo dessa forma, é porque ele defendia o Evangelho, ele amava o Evangelho, ele não perdia uma oportunidade de pregar, irmãos. Teve um dia que Paulo chega numa cidade e tinha vários altares de deuses, de adoração a deuses, e ele vai olhando os altares até que ele vê um altar que está escrito assim, ó, no Deus desconhecido. Paulo pega o gancho e fala assim, ó, é esse Deus que eu vim pregar, é esse Deus que eu vim falar para vocês. Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele é o Todo-Poderoso, Ele está acima de tudo e de todos, e ele prega o Evangelho. Um homem que mesmo quando não pôde ir até as igrejas, sabe o que ele, porque o prenderam, ele escreve cartas, eu não posso ir, mas a minha carta pode chegar lá. E nessa carta tinha revelações poderosas, que até hoje enche a nossa alma de alegria, em ver as revelações de Deus, que Deus deu através de Paulo. Agora preste atenção, esse homem cheio do Espírito, que foi até o terceiro céu, que viu coisas inefáveis, esse homem que sofreu por amor de Cristo, é ser apedrejado, ser chicoteado, ser perseguido, ser, igual ele falou, enfrentar bestas feras. Esse homem que incessantemente fez a obra de Deus, ele não começou como um homem cheio de Deus. Esse homem que pregou foi o mesmo que perseguiu a igreja. Esse homem que com ênfase fez a obra de Deus foi o maior perseguidor do início da igreja. E aqui eu aprendo uma coisa, sabe qual que é? O importante não é como você começa, o importante é como você termina, aleluia. O importante não é o começo da sua caminhada, nem tampouco o meio da tua caminhada. O importante é o fim da tua caminhada. Porque tem gente que começa a todo vapor. Eu vou pegar o diabo pelo chifre, eu vou sacudir Satanás e tal, e ainda quer julgar aqueles que tem muito tempo que está dentro da igreja. Mas vai passando um tempo, ele vai esmorecendo, vai desanimando, vai entristecendo, conforme ele sai da igreja. Alguém já conheceu alguém assim? Que chega na igreja que parece que o céu vai mover por ele. Agora tem uns que muitas vezes estão se arrastando, não tem força de vir na casa do Senhor, muitas vezes cai, muitas vezes peca. Ele vive aquilo que Paulo disse: o que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero muitas vezes eu faço. Mas mesmo assim ele vem para a casa do Senhor, mesmo assim ele vem ouvir a palavra de Deus, mas e ali ele é fortalecido, alegrado, e cada dia Deus vai renovando as suas forças. Quando vê, ele está levantado, sendo levantado pelo Espírito Santo de Deus, aleluia. Porque quando nós somos fracos, nós somos fortes, porque o poder de Deus nos aperfeiçoa. Sabe o que Deus está dizendo? Continua mesmo na tua fraqueza, continua mesmo na tua limitação, continua mesmo às vezes você pecando ainda, porque como eu já preguei esses dias atrás, aqui é lugar de doente, porque o médico dos médicos está aqui para nos sarar, o médico dos médicos está aqui para nos curar. Não pare, fala para o teu irmão, não pare. Não desanime, permaneça, porque a coroa da vitória vai ser entregue àquele que for até o fim, aleluia, até o fim. Paulo começa com dificuldades, persegue a igreja, arrasta os cristãos. Você vai ver a morte de Estevão no capítulo 7. O primeiro homem que morreu por defender o Evangelho. Você vai ver lá que na hora da morte, quando os homens iam apedrejar Estevão, Paulo estava lá e chama ele de jovem.
eles pegam as suas túnicas e entregam para Paulo. Paulo segura com prazer a túnica para os homens apedrejarem Estevão. Paulo, ele combatia de tal forma que quando Paulo se converte, está escrito na Bíblia assim, ó, e a igreja teve paz. Teve paz. E ele queria tanto destruir aquilo que ele entendia que era uma seita, que quando ele percebeu que o povo estava tudo fugindo para outras cidades, inclusive para Damasco, ele chega para os mestres e fala: me dá uma carta, porque eu quero trazer cada um deles arrastados. Eu vou trazer eles para a cidade de Jerusalém para serem presos. Ele recebe a carta e vai em direção a Damasco, firme no seu intento, firme no seu propósito. Mas acontece algo extraordinário. No meio do caminho, ele tem um encontro com Jesus. Você entendeu ou não? No meio do caminho, ele tem um encontro com Jesus. Oh, meu Deus. Não importa o quanto o homem esteja errado, não importa o quanto o homem esteja em pecado, não importa o quanto o homem esteja na sua religiosidade, tudo muda quando ele se encontra com Jesus. Tudo muda quando ele tem um encontro verdadeiro com Jesus. Aleluia. Alguém já teve um encontro com Jesus aqui? Alguém já foi tocado por Jesus aqui? Glorifica esse Deus fiel, que te tocou, que te libertou e que te mudou, meu irmão. Agora, quando a gente fala de encontro com Jesus dentro da igreja, a maioria de nós pensamos o quê? É quem está lá fora. É fulano que está na droga, é fulano que está na prostituição. Mas eu quero te dizer, tem muito crente dentro da igreja que precisa ter um encontro com Jesus, que está dentro da igreja, mas ainda não teve encontro com Ele. Está igual Paulo, irmão, presta atenção. Paulo entendia que estava fazendo a vontade de Deus. Ele tinha uma certeza que arrastar aqueles cristãos, pôr na prisão, torturar, ele estava fazendo a vontade de Deus. Ele estava agradando a Deus. E quantas pessoas pensam que estão agradando a Deus, estão longe da vontade do Senhor? Quantas pessoas pensam que estão fazendo aquilo que agrada ao Senhor, mas está longe do propósito que Deus tem na sua vida? Mas eu quero profetizar algo aqui. Deus vai te pegar na esquina. Vira para o seu irmão e fala: Deus vai te pegar na esquina. Porque nesse caminho que você está caminhando, igual Paulo, pensando que está fazendo a vontade de Deus, mas está longe da vontade de Deus, quando você virar uma esquina, Jeová vai te pegar de frente e vai tratar com você, e vai tratar com a tua vida, para que haja mudança, para te levar no centro da vontade dEle, porque grandes coisas tem Ele para fazer na tua vida. Grandes coisas Ele tem para fazer na tua vida. E o encontro de Paulo foi interessante, porque o texto diz que Paulo estava caminhando quando de repente cercou uma luz. Se você for ver outros relatos de Paulo, você vai ver lá Paulo escrevendo que era meio-dia, e a luz que cercou ele brilhava mais do que o sol. Aleluia. Me faz lembrar da visão de João. Mais do que o sol. Quando a luz cerca Paulo, o texto diz que Paulo cai no chão. Quando Paulo cai no chão, a voz vem de: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Meu Deus, eu fico imaginando o impacto que Paulo teve ao ouvir isso. Eu fico imaginando o que foi ouvir esse homem, o próprio Jesus, falando com voz de muitas águas, voz de trovão, dizendo: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E aqui eu entendo uma coisa: quem persegue a igreja não está perseguindo a igreja, está perseguindo o dono da igreja. Tem igreja aqui? Dá glória a Deus. Quem te persegue não está te perseguindo, está perseguindo o dono da igreja. Então entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque você tem um advogado fiel. Ele diz: o que queres que eu faça, Senhor? Paulo. Aí Jesus fala: vai para a cidade, fica lá, porque lá você vai receber instrução. O texto diz que os homens que estavam com Paulo ouviram a voz, mas não viram ninguém, e nem com certeza a luz.
Quando eles levantam Paulo, Paulo não está vendo mais. Paulo está cego. Eles levam Paulo cego até uma rua chamada Rua Direita, na casa de um homem chamado Judas. E Paulo fica ali 3 dias, sem ver, sem comer e sem beber. Sabe o que eu penso? Paulo estava se arrependendo profundamente pelo que ele fez. Ele estava tendo um verdadeiro arrependimento, se humilhando. E eu glorifico a Deus, porque quando há arrependimento, há cura, há renovo e há até visão do céu, porque o homem já começou a ver coisas. Ele começou a ter visão, o Espírito Santo começou a mostrar para ele. E agora eu entro onde é que eu quero entrar? Na palavra. Porque o que trouxe essa palavra que você está ouvindo e vai ouvir hoje foi uma única frase, a última frase que nós lemos. Porque quando Paulo está lá, cego, se humilhando, jejuando, o texto diz que Deus vai até Ananias, um servo de Deus e um discípulo de Deus. E quando Deus chega para Ananias, Deus diz assim: Ananias, o que Ananias fala, gente? O que Ananias fala? Eis-me aqui, Senhor. Irmãos, essa semana quando eu li esse aqui, eis-me aqui, Senhor, me chamou a atenção. O que quer dizer eis-me aqui? Estou pronto, Senhor, a fazer o que o Senhor mandar. Estou pronto para obedecer a tua ordem. O que é eis-me aqui para muitos? Senhor, eis-me aqui, Senhor, me usa na palavra. Senhor, eis-me aqui, eu quero pregar e vidas serem impactadas pela tua palavra. Senhor, eis-me aqui, eu quero adorar o teu nome. Me leva para as nações, que o meu louvor venha ecoar e abrir, rasgar os céus, e vidas venham ser impactadas, Senhor. O que nós muitas vezes dizemos? Eis-me aqui, Senhor, eu quero curar enfermo, eu quero libertar cativos, eu quero ressuscitar mortos. Não é assim, irmãos? Não é assim que a gente ora? Deus, eis-me aqui. Ananias diz: eis-me aqui. Só que ele não imaginava qual era a missão. Eis-me aqui, tá bom, vou te dar a ordem. Sabe qual que é a ordem, Ananias? Fala, Senhor. Oh, aleluia, Deus vai me usar. Deus está falando comigo, Deus vai me usar poderosamente. Sabe qual que é? Sabe o que eu quero de você, Ananias? Você vai abençoar aquele que te persegue. Qual é a missão, Senhor? Você vai orar por aquele que quer te matar. Qual é a missão, Senhor? Você vai ser o agente para abençoar aquele que de todas as formas tem tentado destruir a sua vida. Porque antes de Deus te usar poderosamente, Deus vai tratar com teu caráter e com meu caráter. Antes de Deus te usar como você tem pedido e como eu também peço ao Senhor, Ele vai tratar comigo e trabalhar comigo para me moldar segundo a sua vontade e me deixar no ponto, para que quando Ele venha me usar, eu não venha me engrandecer, porque como eu disse, a glória é dEle, o louvor é dEle, a adoração é para Ele. Aí Ananias questiona. Porque quando Deus manda o que a gente quer, a gente nem conversa. Amém, Senhor, aleluia. Vou te levantar para fazer uma grande obra. O profeta levanta e fala assim: eu vou te levantar e vou te levar lá para os Estados Unidos para pregar na Disney. Aleluia. Na Disney, ó. Agora, quando é algo que aperta o nosso calo, a gente questiona, a gente indaga, a gente reclama. Porque Ananias diz assim: Senhor, eu sei quem é esse Paulo aí, ó, esse Saulo que o Senhor está falando. Eu bem sei quem é ele. Ele é aquele que tem perseguido a tua igreja lá em Jerusalém, e aqui está com carta para nos perseguir também. Sabe o que eu vejo? Eu vejo Ananias tendo uma visão de Saulo ou de Paulo, e Deus tendo outra visão do mesmo homem. Ananias estava vendo o quê? Um perseguidor. E Deus, um evangelista cheio da presença de Deus.
Ananias estava vendo um homem carrasco, e Deus, um homem que faria diferença no seu meio e na sua nação, e seria um grande pregador do evangelho. Você está entendendo o que Deus está dizendo aqui? Eu vou bater a real para tu agora. Essa pessoa que está te perseguindo, essa pessoa que você tem olhado e falado, essa pessoa parece que encrespou comigo. Você está vendo o inimigo, mas Deus está dizendo: eu vejo um vaso escolhido. Você está vendo um carrasco, mas Deus diz: ele é um escolhido, e eu tenho uma obra poderosa para fazer na vida dele. Você está entendendo? Ananias nem entendia e nem imaginava, preste atenção, que Deus já estava fazendo uma obra na vida de Paulo. Ananias estava em casa e não sabia o que Deus estava fazendo. Olha isso. Às vezes você está aqui e nem imagina o que Deus está fazendo lá. Fala isso para o seu irmão. Você está aqui e você não imagina o que Deus está fazendo lá. Você está entendendo o que Deus está falando? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando Ananias estava em casa sem saber de nada, Deus já estava tratando com Paulo. Ananias não estava vendo, mas Deus já estava trabalhando na vida de Paulo. Quando Ananias questiona, mal ele sabia que Deus já estava tratando. Eu quero dizer algo aqui para pessoas aqui. Você não está sabendo e nem está vendo, mas Deus manda eu te dizer: eu estou tratando com ele, eu estou tratando com ela. Mas não é o tratamento que muita gente tem pedido, não é o tratamento que muita gente tem até orado. O Senhor, pega ele, mostra que tu és comigo, mostra que o Senhor é na minha vida. Não, é o tratamento de quebrar o coração de pedra e fazer um coração de carne. É o tratamento de mudar o pecador num homem de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Agora Deus manda te dizer uma coisa, Deus manda te dizer uma coisa: ele começou a obra, mas quem vai terminar essa obra é você. Você está entendendo? Ele começou a obra, mas quem vai terminar a obra é você. Como é que é isso, pastor? Porque Deus começou a obra, mas falou com Ananias: é você que vai lá, é você que vai orar por ele, é você que vai ser o agente para que ele seja curado. Oh, aleluia. É você que vai orar para a escama cair dos olhos. É você que Deus vai usar para que haja entendimento naquela mente, naquele coração. Mas eu, Senhor, eu não tenho essa graça não, Senhor. Eu não tenho essa graça não, Senhor. Olha o que ele fez comigo, o que ele está fazendo comigo. Olha o que ela está fazendo comigo. Olha o que a situação. Deus não te chamou para julgar, Deus te chamou para amar. Você está entendendo? Deus não te chamou para condenar, Deus te chamou para ser o agente que vai transformar essa vida. Oh, aleluia, irmão, você não sabe o que essa pessoa passou. Nós somos fáceis de julgar o outro. Nós olhamos para o defeito do outro e já decretamos como ele é, quem ele é, e que ele não merece, que ele não presta, e até fazemos a sentença: vai para o inferno. Isso aí vai para o inferno, isso é filho do cão. O que nós desprezamos, Deus pega e fala: eu tenho poder de mudar essa vida. O que nós desacreditamos, Deus diz: eu acredito, porque eu enviei o meu filho para morrer numa cruz, para dar vida e vida em abundância. E onde abundou o pecado, vai superabundar a minha graça. Aleluia. A minha graça vai superabundar. Você não sabe os traumas que essa pessoa passou. Porque tem pessoas que é amargurada hoje, sabe por quê? Porque sofreu no passado. Sabe por que tem muita gente que só de você falar eu sou crente, a pessoa já te olha com um olhar assim. Muita gente fala: não, é porque todo crente diz que rouba, todo pastor diz que rouba. É, tem uns que é assim mesmo, mas tem uns que porque estava dentro de uma igreja,
e um irmão, sem vigiar, falou mal, passou a rasteira, derrubou. Aquela pessoa foi uma dor tão grande que ele se decepcionou com uma igreja, com um crente, e fala: não quero nunca mais ir para uma igreja. E quando fala é um crente, ele já se assusta. Essa pessoa precisa de cura. Essa pessoa precisa que você use a fé que você tem para trazer ela para a presença do Senhor. Deus está dizendo: você vai ser o agente para mudar essa vida. A nossa irmã Licione, quando Deus estava me dando essa palavra, eu lembrei da Cione. Levanta aí, Cione, só para o povo ver quem é tu. Cione, é Cione. Olha a irmã Cione ali, ó. Olha para essa irmã cheia da graça aí. Cadê? Já sentou? Levanta só um instante, irmã. Ô, glória, a vergonha. Tá vendo essa irmã? É cheia da graça. Eu vou repetir, essa irmã é cheia da graça de Deus. Cheia da graça de Deus. Lembra do testemunho dela? Veio na minha mente na hora que Deus estava ministrando a palavra no meu coração. Lembra o testemunho que ela deu? Que o esposo falou: acabou o casamento. Que o esposo falou assim: ó, chega, vamos assinar a papelada, não sei quantos anos de casamento. E ela: meu Deus, meu mundo acabou, veio tudo sobre mim, meu Deus, o que vai ser da minha vida? E o marido saindo e ela em casa sozinha. E tudo correndo como se fosse acabar. E aí ela contou, quem lembra, diga amém. Lembra lá? Que ela estava deitada, dormindo, e o Espírito falou: ora pelo seu marido. E qual foi a resposta dela? Alguém lembra? Eu vou orar por ele é nada, eu quero é dormir. Lembra aí? De novo: ora pelo teu marido. Que isso, Senhor? Eu quero dormir, vou orar por mim. Eu preciso de oração. Ele não, ele saiu perto de mim e quer separar. Porque orar por aquele que te faz sofrer é difícil. Amar aquele que está pisando no teu calo é difícil. Por isso que eu te disse, ser verdadeiro discípulo é difícil. Até que chegou um momento, porque o Espírito Santo é maravilhoso, aleluia, ele trabalha, às vezes nós resistimos, mas ele continua insistindo, dizendo: eu quero usar você. Essa dor que ele tem te causado, eu vou transformar essa dor em algo tão poderoso, que vai trazer vida sobre a vida dele, porque eu sou especialista em transformar trevas em luz. Às vezes nós queremos fugir do problema, fugir da pessoa, e Deus está dizendo para você aqui nessa noite: eu quero te usar, para que amanhã essa pessoa diga assim: eu odiei ele, eu odiei ela, mas ela me amou, mas ele me amou, e esse amor me constrangeu, esse amor tocou na minha alma, esse amor mudou a minha vida. Eu vi Jesus nele, eu vi Jesus nela. Oh, meu irmão, as pessoas precisam ver Jesus em mim e em você. É isso que o povo precisa ver. Eles não estão preocupados em buscando religião. Eles não estão buscando seita, religião. Não, eles estão buscando o amor de Deus. E o amor de Deus se revela em você. O amor de Deus vai se revelar em mim. Agora, para ele se revelar, você vai ter que quebrar esse teu eu. Você vai ter que ir lá. Você vai ter que amar. Você vai ter que abraçar. Você vai ter que se render à vontade de Deus. O Espírito Santo já estava falando com você. Ele já estava. Ele só está confirmando agora. O Espírito Santo já tocou na tua vida dizendo: vai lá conversar com ele. Vai lá conversar com ela. Mas quando o Espírito Santo fala algo que não nos agrada, a gente finge demência. Porque a gente quer fugir. Mas Deus está dizendo: eu estou confirmando o que o meu Espírito te disse. Eu vou te usar para curá-la. Não é fácil. Sabe qual é o mandamento que Jesus disse entre muitos? Ele diz assim, ó: um novo mandamento vos dou. Qual é, irmãos? Amai os vossos irmãos como eu. Pergunta para o seu irmão: como é que Jesus te amou? Hein? Você era esse santo?
Você era, irmão? Quando Jesus te amou, como é que você era? Tomava da 1 a 51. Isso quando não se envolvia com uma boa de uma cocaína e de um crack. Isso quando não roubava. Isso quando não falava com o pai, com uma mãe. Mas Ele te amou. Ele te amou. As pessoas olhavam e falavam assim: essa aqui não tem jeito, essa daí não tem jeito. E lá do céu: eu amo, eu amo, eu amo, eu não existo, eu persisto, é vida preciosa para mim. E aí os outros desistem, Deus usa o que está lá fora, mas que crê nesse amor, e começou a pregar para você. Usou alguém no rádio, e a palavra entrou no teu coração. Usou um que estava adorando, e a adoração entrou no teu coração. E olha você aqui para a glória dele. E aquele que começou uma boa obra, Ele é poderoso para terminar essa obra em nossas vidas. Aleluia. Se coloque de pé, vem cá, grupo de louvor. Oh, aleluia. Oh, bendito é o teu nome. Bendito é o teu nome, Jesus. O Senhor vai dizendo: eu vou usar você. Viva o reino. Viva o reino. Viva a vontade de Deus. Eu peço ao Espírito Santo que coloque na tua mente aquilo que você precisa fazer. Que o Espírito Santo coloque no teu coração aquilo que você precisa fazer. E principalmente eu peço ao Espírito Santo que te ajude a fazer. É você que Deus vai usar. Ame. Feche os teus olhos. Talvez você está dizendo: pai, mas eu não consigo. Só de pensar em fazer isso, pai, já sinto um calafrio. Eu não tenho coragem de ir lá. Eu não consigo amar essa pessoa. Na verdade, eu não quero nem ouvir falar dela. Só de ouvir falar dela, Senhor, já vem aquele sentimento ruim dentro do meu coração. Mas Deus diz para você aqui: o que você não pode fazer, eu posso. Eu posso. Dá o primeiro passo. Dá o primeiro passo. Caminhe em direção àquela pessoa, àquela situação. Ele vai colocar forças em você, graça em você. Ele vai te dar graça para falar. O Espírito Santo vai abrir a tua boca com graça, e você vai ver cadeias sendo quebradas. Oh, aleluia. Glória ao teu nome. Oh. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre. Só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil. A tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, o que, meu irmão? Ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. Tu
mãos para receber. Pede para Ele te ajudar. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre. Só o Senhor, só Ele pode fazer. Está na hora de romper com essas cadeias, com aquilo que impede o mover de Deus sobre a tua vida. Filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil, a tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta o que eu não posso fazer. Tu pode, aleluia, a mudança que eu preciso. Tu pode, oh, o milagre que eu espero. Tu podes, Senhor, vem me socorrer. Do meu milagre, Senhor, eu tomo posse. Por aqui eu nem preciso, eu tomo posse. Na minha bênção, Senhor, eu tomo. Abra as mãos para receber. Oh, a igreja, o que eu não posso fazer. Senhor, vem me socorrer. Do meu milagre, Senhor, quero ouvir. Eu tomo posse. Eu tomo posse. Eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Aleluia. Se você sente que não tem forças, mas precisa ser renovado, vem cá. Porque o que você não pode, Ele pode. Ele pode. Ele que vai te ajudar. Ele que vai te fortalecer. Ele que vai te dar graça. Talvez você está olhando para a tua vida e dizendo: eu não consigo. Está difícil para mim, mas eu quero fazer a tua vontade. Eu quero fazer o teu querer. Vem buscar forças no altar de Deus. Vem buscar forças na presença de Deus. Porque Deus tem forças para você. Ele te chamou para ser um verdadeiro